Muito bem, meninos, estamos de volta para mais uma videoaula. Dessa vez, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto documentário. Como vocês já viram anteriormente, documentário é uma produção artística, via de regra, um filme não ficcional, que se caracteriza principalmente por estar arraigado, por procurar explorar a realidade. Isso não quer dizer que não podemos representar essa realidade segundo a nossa visão. Porém, ele é baseado na verdade. Não é ficcional. Aqui nessa primeira página, vocês irão ver capa de alguns documentários. São bem interessantes se vocês quiserem dar uma pesquisada para poder buscar inspiração para o documentário de vocês, fiquem à vontade. Hoje nós vamos ver 9 dicas para fazer um documentário. Essas dicas irão norteá-los para que vocês consigam fazer um bom documentário. Seguindo essas nove regrinhas, vocês farão um documentário maravilhoso. Vamos lá, prestem atenção. Primeira dica: faça um plano ou um roteiro. Podem usar o nome que vocês quiserem. Nós já falamos sobre isso. Vocês podem usar o caderno, vocês podem usar um bloco de anotações, vocês podem fazer de post-its. A maneira como vocês vão organizar o roteiro de vocês, o plano de vocês, fica a critério de cada um, mas o roteiro tem que ser organizado. Esse roteiro ele tem que ser feito antes de começar qualquer etapa é a primeira etapa do documentário. Antes de começar a fazer qualquer coisa, vocês têm que fazer esse roteiro. Ele vai ser alterado ao longo do documentário de vocês, ele vai sofrer mudanças de acordo com o que for acontecendo e que vocês queiram acrescentar ou retirar do documentário de vocês. Vamos lá. Ele tem que ser planejado antes e nele tem que ter coisas essenciais como período de tempo, um cronograma. Tudo que nós fazemos, para sermos organizados, nós temos que ter um cronograma. Qual é esse cronograma? É onde nós vamos fazer uma previsão de tempo, né, de período de tempo em que nós vamos fazer cada coisa. Por que que é importante esse cronograma? Para que nós possamos fazer esse documentário de uma forma organizada e não perdermos o foco. Quando nós nos organizamos, fica mais fácil fazer as coisas de acordo com o planejamento. Vocês terão muita coisa para filmar, muita coisa para organizar, e se vocês não fizerem o roteiro, depois vocês não saberão o que o documentário de vocês. O importante não importa quanto tempo vocês vão ficar, o que vocês querem mostrar, para quem vocês vão mostrar e o que vocês vão mostrar. Então, esse é o foco. E vocês têm imagem, vocês têm que ter em vista o que vocês querem fazer. Então, no cronograma de vocês, coloquem o período de tempo de filmagem, 30 dias, 60 dias, depende de quanto tempo vocês tenham para fazer, vocês vão decidir. A edição, quanto tempo vocês vão demorar na edição? Vocês vão fazer a própria edição? Vocês vão pedir para alguém fazer esse trabalho para vocês? Vocês têm o programa? Aí pensem em todas as etapas da edição e quanto tempo
Vai levar um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana? Vocês decidem. E o tempo de gravação. Quanto tempo vocês querem o documentário de vocês? Vocês podem gravar durante 30 a 60 dias, mas a gravação de vocês tem que ter um tempo pré-determinado. São 30 minutos para exibição? São 20 minutos? 1 hora? 50 minutos? Vocês vão decidir. É algo que não fique enfadonho para quem está assistindo, mas que dê para vocês colocarem todo o conteúdo que vocês querem mostrar. Então, esse é o cronograma. Para essa primeira etapa, vocês têm que ter algumas coisas, algumas questões a serem consideradas nessa etapa. Questões que vocês não podem deixar de pensar. Primeira, o que mais precisa além de entrevistas de B-roll? O que mais você precisa? As entrevistas, vocês vão pensar quem são as pessoas que vocês vão entrevistar, quantas pessoas são, tudo isso vocês terão que botar no roteiro. E como elas estarão representadas nesse documentário. B-roll vai ter uma dica só para explicar o que é. Então vamos deixar para depois. Quem é o seu público e para quem esse documentário será exibido? Então pensem, para quem que vocês vão mostrar, qual é o público? Por quê? Porque dependendo do público, vai levá-los a escolher o enfoque que vocês vão tomar na hora da edição, na hora das filmagens. De acordo com o público que vai assistir, vai ser esse público que vai determinar qual a abordagem que vocês vão ter na apresentação do documentário. O público é muito importante. Um documentário de 1 hora, 30 minutos, quanto tempo é esse documentário de vocês? Quem é o público? Porque a partir de quem é o público, vocês vão saber se essa pessoa vai se entediar com um documentário muito longo, vai ter paciência para assistir, e ele tem que ser dinâmico, independente de quem vai assistir, ele tem que ser dinâmico e ele tem que ser chamativo. Então, pensem, quem é o público e de quanto tempo vocês precisam para apresentar tudo que vocês têm que apresentar e que fique de uma forma interessante. Outra coisa muito importante, a música. A música do documentário de vocês, ela tem que dialogar com a personalidade. Vocês têm que escolher uma música que fale de vocês e com vocês, porque a música do documentário ela diz muito da personalidade ou do assunto do qual vocês estão falando. Então a música é super importante e essa escolha tem que ser feita com muito cuidado. Então considerem todas essas questões na hora do roteiro. Tudo isso tem que estar no roteiro de vocês. A segunda dica: ache os protagonistas. Um protagonista vocês já têm, são vocês mesmos. Vocês vão protagonizar a história, mas terão outras pessoas que estarão envolvidas nessa história com vocês. Primeiro, pensem quem é a pessoa mais importante da história. Serão vocês como anfitriões, como apresentadores, como protagonistas dessa história. Vocês são o centro da história. Vocês são aquela pessoa que quem assistir vai acompanhar até o final, que é uma das perguntas que tem, que é um dos questionamentos no documentário. Quem é a pessoa que eu vou acompanhar até o final do documentário? Essa pessoa será vocês. Qual a missão que vocês têm? É apresentar o seu cotidiano durante esse período de isolamento social. Então, a missão também vocês não precisam procurar porque vocês já têm ela bem clara.
Qual as pessoas que vão acompanhar, que a pessoa precisa acompanhar, eu já disse que são vocês, né? Que a pessoa vai acompanhar até o final do documentário, é você. E quem mais será visível nesse documentário? Essas pessoas precisam estar estabelecidas no roteiro. Vocês têm que dizer os pais, as mães, os pais, os avós, irmãos, mais velhos, mais novos. Então, tudo isso tem que estar no roteiro. Quem são as pessoas que vão aparecer no documentário de vocês e qual papel elas vão desempenhar nessa história? Então, quem é a pessoa que vai deixar a história divertida? Quem é a pessoa que vai deixar a história mais séria? Quem é a pessoa que vai deixar mais credibilidade? Aí vocês vão dizer quem são as pessoas e qual o papel delas nesse documentário. Terceiro passo, vocês vão preparar o seu equipamento e cuidado com o som. Por que cuidado com o som? Porque se as pessoas não ouvem o que está sendo falado no documentário, o que está sendo respondido nas entrevistas, o que o apresentador do documentário fala, não vai haver o entendimento. Se não houver o entendimento, o trabalho fica obsoleto. Escolha seu equipamento, pode ser o computador, pode ser uma câmera, pode ser o celular, e em sendo o celular, vocês podem pesquisar na internet para adaptar com fone de ouvido, microfone de lapela, vocês sabem aqui que bota na roupa escondidinho para a pessoa falar para o som ficar mais alto. Tem vários recursos. E nunca esqueça que o som tem que estar muito bom, as pessoas têm que falar de forma audível para que haja o entendimento ao assistir. Não esqueçam, prestem atenção, todas as gravações prestem atenção ao som. Ok. A quarta dica, vocês vão entrevistar o seu os seus protagonistas, que não são só vocês, né? Serão entrevistados mais de uma vez. Primeiro, na entrevista, vocês escrevam o roteiro da entrevista, as perguntas que vocês querem fazer, porque vão ter entrevistas que as pessoas vão falar à vontade, e vão ter entrevistas direcionadas, que vocês colocam as perguntas e eles dão as respostas. Em uma das reportagens, que pode ser a primeira, a segunda, vocês façam perguntas básicas com respostas curtas. Peçam para as pessoas falarem à vontade na segunda ou na terceira. E essas pessoas procurem captar nas entrevistas rápidas, algumas frases de efeito. Por que que essas frases de efeito são interessantes? Porque depois vocês podem colocar as frases e colocar imagens intercalando, entenderam? Não durante a entrevista que vocês vão apresentar delas, mas é uma forma de apresentar a entrevista, a fala e cenas. E na edição é que vocês vão conseguir isso. Pergunte a elas quem elas são e qual é o trabalho delas. Por que que isso é importante? Vocês estão gravando um documentário sobre esse período de isolamento social. Terão algumas casas em que as pessoas sairão desse isolamento. Quem são essas pessoas? Podem ser os pais de vocês jamais, porque vocês não trabalham, vocês não podem sair de casa, vocês estão em isolamento social. As pessoas que vão sair são as pessoas que trabalham em tarefas essenciais. Então, por que que nós temos que saber quem são e o que fazem? Exatamente, porque se trabalhar no ramo da saúde, essas pessoas vão sair diariamente. Vocês não vão poder sair junto com elas, mas o que vocês podem pedir? Que elas gravem o seu cotidiano fora de casa para quando chegar em casa, vocês pegarem alguns trechos dessas filmagens e utilizar no documentário. Vocês sabem quais são os serviços essenciais, que é o ramo da alimentação, quem trabalha no ramo da alimentação, quem trabalha no ramo da saúde
E agora nós temos outros serviços essenciais, que são barbearia, cabeleireiro, academias. Só que em algumas cidades, em alguns estados, governadores e prefeitos não aderiram ao decreto que o presidente colocou como sendo essas ocupações serviços essenciais. Também tem que perceber isso. Se na sua cidade o decreto não permite que saia, não saia. Então, vocês podem pedir para essas pessoas fazerem, que têm que sair de casa, fazerem gravações do seu cotidiano fora de casa. Por isso, a importância de saber quem são e o que fazem. Quinta dica: filme Toneladas de B-roll. Vamos ver agora o que são B-roll. Vocês vão fazer entrevistas, vocês vão gravar cenas e esses B-roll são aquelas cenas espontâneas que às vezes acontecem até durante a gravação, mas nos bastidores. Por exemplo, vocês estão gravando uma entrevista com os pais e o irmãozinho está fazendo graça, tirando onda, como diz, né, dos pais de vocês. E esses momentos são legais para tirar uma foto, para fazer um videozinho curto, para poder inserir durante a apresentação, na hora que vocês forem fazer as edições, vocês colocarem durante as apresentações. Sabe aquelas figurinhas que os chickens que colocam nas conversas? Ele vai fazer esse papel. Os birol vão fazer esse papel durante a filmagem de vocês. Pode ser, olha só, esse primeiro, a pessoa com a mãozinha no rosto, algumas cenas de cotidiano, vocês estudando, vocês conversando, e quando você especifica essa cena e aumenta, dá o foco, por exemplo, nessa mão escrevendo, fica bem interessante, dependendo de onde você coloca. É como eu digo, aquelas figurinhas lá do WhatsApp que fazem, às vezes, na conversa, que mostram a ideia de vocês sem diálogo, só com a figurinha, é exatamente isso aí que o Birol vai fazer no documentário de vocês. A sexta dica: uma vez terminado o período de filmagem, é uma hora muito importante editar tudo que vocês gravaram. E vamos editar sabiamente. Porque na edição de um documentário você pode determinar se ele vai ser interessante ou não, se ele vai ter audiência ou não, se as pessoas vão conseguir assistir até o fim, se eles serão realmente interessantes ou enfadonhos ou chatos. Então, a edição é super importante. Durante esse processo da edição, vocês vão transcrever todas as entrevistas. Por que transcrever todas as entrevistas? Professor, isso vai dar muito trabalho. Eu entrevistei 4, 5 pessoas 2 vezes, 2, 3 vezes. Certo. Por que vocês precisam dessa entrevista? Porque dessa transcrição. Porque na hora que vocês forem editar, se vocês tiverem tudo escrito, o que as pessoas disseram, vocês podem fazer combinações. O que ela disse antes, o que ela disse depois, e colocar as cenas durante esse período. E por que que mudou a opinião dela? Ou continua a mesma? Porque nós estamos em um processo de pandemia onde nós sabemos pouco. Nós sabíamos pouco no começo da pandemia e agora, ao longo do processo, é que nós estamos tomando conhecimento de mais algumas coisas e ao final da pandemia nós estaremos bem mais informados. Então, talvez no começo da pandemia alguém achasse que fosse uma gripezinha. Ao final, pode alguém estar tremendamente marcado por essa pandemia, porque pode ter matado um ente querido, um vizinho, um conhecido, e a opinião das pessoas vai mudar.
a opinião, quanto mais perto esses acontecimentos chegarem de nós, mais nós vamos sofrer transformações. Então, é interessante vermos esse antes e depois, e vocês vão ver isso nas transcrições e vão poder fazer uma edição bem interessante. Outra coisa, vocês vão anotar as marcas de tempo. Ou seja, durante a edição, vocês podem enfatizar essas marcas do tempo com legenda. Ou colocando efeitos especiais nessa transição de um tempo para outro. Aquela transição circular que ela faz como se fosse uma espiral, ela dá a ideia de transição de tempo. E tem outros efeitos que dão essa ideia. Então, vocês podem fazer essa transição com esses efeitos, vocês podem fazer essa transição com legendas, vocês podem começar dos últimos acontecimentos de trás para frente. Vocês sabem como nós podemos fazer vários recursos para fazer essa marcação de tempo durante o documentário. Depois, analise o seu plano, seu roteiro, atualize, veja o que precisa mudar, o que continua a mesma coisa, sempre atualizando o roteiro, sempre colocando tudo o que aparecer de novo que vocês quiserem colocar, tem que colocar no roteiro. Não pode colocar nada no documentário sem que esteja no roteiro. O roteiro é o guia, lembre. Pensem em capítulos. Como assim, professora? Pensar em capítulos. Vejam só. A história, o documentário, ele pode ter 1 hora, ele pode ter 30 minutos, ele pode... E eu preciso contar uma história. Mas essa história eu vou contar para qualquer pessoa. Tanto para aquela pessoa que me conhece, que pode assistir o documentário, como para aquela pessoa que nunca me viu, nem sabe quem eu sou. Então, eu tenho que contar a história de forma que, quando a pessoa assista ao documentário, ela não precisa de uma explicação. O documentário, por si só, ele tem que ser explicativo. Então, eu tenho que olhar o documentário e compreender o que ele quis me dizer. Por isso que diz, pense em capítulo. Então, façam uma sequência lógica, pensem de maneira que, assistindo o documentário, qualquer pessoa, conhecendo vocês ou não, possam entender. Eu coloquei aqui como exemplo a história dos 3 porquinhos ilustrativo. Aqui esse quadro ilustrativo, qualquer pessoa, ao ver 3 casinhas, madeira, palha e tijolo, vê os 3 porquinhos, vê o lobo mau, já sabe qual é a história. E não tem legenda, não, a história não está sendo contada. Tem os capítulos, digamos assim, e a pessoa de ver compreendeu. Entenderam? Muito bem. Vamos lá. Oitava dica. Capture voltas e reviravoltas. Vejam só. Para o documentário ficar interessante, pensem em cenas que não sejam só cenas programadas. Vocês têm as cenas programadas, vocês têm as entrevistas com roteiro, mas pensem em coisas inusitadas, pensem em momentos que tragam emoção, que levem as pessoas a meditar, que levem as pessoas a pensar, que levem as pessoas a se emocionar. Por exemplo, nessa primeira imagem, nós temos um garotinho que está sendo rodado por alguém e nós vemos a expressão de alegria e quando olhamos essa imagem, nós imaginamos logo quem nunca foi rodado dessa maneira ou rodou alguém assim. Acho que todos nós já passamos por isso. Quando nós vemos alguém orando ou chorando, nós pensamos em nós ou em alguém que nós conhecemos e o que nos leva a chorar, o que nos leva a fazer orações, pode ser coisas emocionantes, agradecimento e coisas que nos entristecem. Então, mexe com as emoções da gente. O abraço
ele remonta o carinho, né, remonta emoção, remonta a saudade. Então, pensa em cenas desse tipo, porque essas voltas e reviravoltas, elas ajudam a tornar o documentário de vocês mais próximo de quem assiste. Ainda mais sendo o tema que vocês estão trabalhando. Vamos lá. Nona dica. Verifique os fatos. Olha, professora, a senhora está 2 vezes na tela, isso é fato. Muito bem, vamos verificar os fatos. Primeiro, por que essa verificação dos fatos é interessante, é importante? Porque vocês têm que ter certeza do que vocês estão colocando, que não vai ferir ninguém, que não vai ofender, que não vai machucar a integridade de ninguém. Então, por isso, é importante verificar. Veja e reveja várias vezes depois da edição se algo que vocês colocaram, que pode parecer engraçado para você, não vai machucar alguém, não vai ofender, não vai ferir. Então, certifique-se de que você tem tudo o que você quer, tudo que você gostaria de colocar está lá. Tenha uma segunda opinião. Essa segunda opinião, ela é um olhar diferente do de vocês, que vai analisar se está interessante, se alguma cena não vai mexer com o emocional de outra pessoa de forma negativa. E essa segunda opinião está bem aqui, será a minha. Tudo bem, estou aqui para dar a segunda opinião para vocês. Por isso que eu tô aqui 2 vezes. Depois, vamos revisar tudo, todo. Depois que você já tem essa segunda opinião, vamos revisar outra vez para ver se está tudo ok, para poder publicar. Porque depois de publicado, não tem mais como voltar atrás, colocar ou tirar algo. Então, o último passo antes de publicar, de ver onde vai publicar, nós vamos publicar nas redes sociais, vamos publicar nos nossos canais, vamos fazer uma última revisão. Vamos publicar no Foliema, Facebook, então todos essas redes sociais afins, Instagram nós vamos colocar, ok? Então essas foram as 9 dicas para fazer o documentário de vocês super, hiper interessante, maravilhoso. E, para encerrar, eu quero desejar boa sorte com o seu primeiro ou último, ou próximo documentário, porque não sei se vocês já não fizeram um documentário ao longo da vida acadêmica de vocês. Mas quem ainda não fez, boa sorte com o seu primeiro. Quem já fez, boa sorte com esse próximo documentário. Então, trago um pensamento meu para vocês sobre documentários. Documentar as lições aprendidas ao longo da nossa jornada é criar o maior banco de dados da vida, o conhecimento. Parabéns para vocês. Eu espero que esse documentário seja um sucesso e estou ansiosa para assisti-lo. Qualquer dúvida é só me procurar, estou à disposição no canal e nas redes sociais, nas nossas lives Tira a Dúvida das segunda-feiras. E boa sorte, bom trabalho, beijos, saudades de vocês.